Agora nós vamos ter aqui a participação da Bruna Tomazetti. Ela é empresária da saúde mental, psicóloga há mais de 20 anos, neurocientista, mentora, palestrante, treinadora de empresários e líderes, autora de mais de 10 obras reconhecidas internacionalmente em reprogramação mental, terapeuta certificada em MDR. E vai trazer aí um tema muito importante, inclusive um livro, né, da reprogramação mental e EMDR, integrando neurociência e neuroplasticidade para a construção de resultados sustentáveis. Só pelo tema a gente vê a robustez aí do processo, né? Seja bem-vinda, minha querida, né, colega aí, profissão, amiga, né? E vamos dar sequência nessa manhã maravilhosa aí. Eu Bom acho que dia. sua apresentação vai ser colocada, né? Tá tudo Eu passei certo? por uma aula. Tá Isso. bom, então. Bom Então dia, vamos muito começar obrigada aí. agora. Você tem 25 minutos de fala e 5 minutos para as perguntas. Ok. Muito obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, a associação ela vem trazendo essa oportunidade para nós, MDRistas, apresentarmos aí o que estamos fazendo e toda essa equipe MDR aí que a gente vê bastante ativa, né, é bem bacana. Agradeço a oportunidade. Eu já deixei o painel do que eu vou falar e posso passar para vocês também. Toda a exposição do que eu vou trazer hoje está desses 10 slides aí. E hoje eu venho falar do meu quarto livro, que é Reprogramação Mental, a quarta obra que eu executei. E nós estamos tendo a segunda edição, está pronta. Ontem a gráfica, a editora me passou, que está pronta a segunda edição do livro, então a gente fica muito feliz com essa crescente aí. E falar sobre a questão da reprogramação mental e o universo que eu venho trabalhando, além da clínica, a parte dos empresários, do mundo empresarial, é algo muito interessante de ver, de lidar e de estar no dia a dia. As perguntas que mais me geram inquietude diante desse público que eu atendo, que são essa parte empresarial, e também trabalhando hoje na consolidação de lei, eu estou dentro do Congresso Nacional, na junção de alguns líderes de Estado, que são coronéis, generais, a gente tem feito um trabalho de lei para o país junto à saúde mental. Então, isso leva um nível de complexidade, pensar complexamente diante de um universo que gere saúde mental em institutos, associações, empresas e negócios. Então, isso leva uma percepção de como entender o trauma nesse universo maior. E sempre essas inquietações se transformaram em 5 perguntas, que inclusive está no meu livro. Por que as pessoas que viveram experiências semelhantes, elas desenvolvem respostas tão diferentes? Isso em vários contextos. Se sabemos racionalmente o que fazer, por que repetimos os mesmos padrões sempre? O trauma está no acontecimento ou na forma como o cérebro armazenou essa experiência. Por que algumas mudanças não permanecem, mesmo com muita vontade do parte de quem quer mudar, está ali gastando a sua energia? Por que isso não acontece? O que realmente precisa mudar para que uma transformação seja sustentável? E essa tem sido a minha investigação, porque a gente está em ambientes que precisam de mudanças nas próprias pessoas que estão liderando isso. E muitas vezes se propõem mudanças, ações, e por que também a mudança interna desses líderes não acontece? Então, essa é uma inquietude minha. E aqui, nesse livro, a gente traz a seguinte condição. Se as pessoas não compreenderem o funcionamento do cérebro, como o cérebro delas funciona, dificilmente elas vão entender a resposta que ela quer segurar nas mãos. Ou seja, precisamos entender a origem dessas experiências, o que impede a mudança, e favorecer a reorganização adaptativa através das memórias e apoiar uma construção de novos caminhos, que muitas vezes a pessoa quer mudar, não vê a mudança, não sabe o caminho que precisa ser feito e idealiza uma resposta que não acontece, gerando aí frustração e negação da própria competência pessoal e profissional. É o que a gente assiste em muitos casos de líderes de alta complexidade. Então, quando você começa a unir a parte cerebral, explicar para eles o funcionamento disso,
a digestão emocional que cada indivíduo possui e como isso vai acontecer no percurso deles, facilita muito a integração do eu me aceitar como sou. Às vezes as pessoas trazem suas patologias internas, seus problemas psíquicos, a relação transgeracional. Agradeço muito ao André, que eu tive a oportunidade de escrever em conjunto, a Lucimara também, que está aqui conosco, falar sobre as relações transgeracionais e principalmente nessa questão da liderança, que muitos começam a viver uma farsa. Então, eu tenho capacidades, eu tenho habilidades, eu viro uma farsa para atender uma certa expectativa, uma meta, e de repente essa pessoa ela pode ter problemas, porque ela não se reconhece mais em algum momento da história. Ela se perde no contexto. Então, eu estou ali representando, mas eu não estou integrado. Então, essa é uma das minhas investigações, que muitas vezes são pessoas muito competentes, conseguiram habilidades interessantes, mas em algum momento elas se perdem, porque não existe uma integração. Então, a gente leva da seguinte maneira, dentro do livro, com os protocolos que a gente foi criando. O cérebro, ele não registra apenas fatos. Eu preciso entender e levar essa liderança a compreender quais são as emoções que estão registradas e ele entender, ele notificar, né? Ele ser treinado para notificar quais são essas emoções. Quais as sensações corporais que eu tenho diante de gatilhos específicos, quais os pensamentos negativos eu carrego diante das experiências, os significados disso, e principalmente, aqui está um grande ponto-alvo da questão, quais são as estratégias de sobrevivência que eu aprendi a ter diante da vida. Porque quando eu não consigo fazer essa leitura clara, que a clareza nos ajuda aí a tomar decisões específicas. Quando eu não consigo entender essa correlação de estratégia de sobrevivência, eu vou sempre estar repetindo esse looping emocional, comportamental e trazendo uma resposta e fugindo da minha identidade. Então, cada experiência nossa, ela produz uma rede de memórias. E isso eu preciso ter claro quando eu estou explicando isso para eles. Como essas memórias foram criadas. Quando essa rede ela é integrada de forma saudável, ela gera aprendizagem. Agora, quando isso não permanece, quando é disfuncional para o indivíduo, ela continua influenciando em emoções, mesmo que eu queira apresentar um resultado, que eu tenha capacidade técnica para isso, mas as minhas emoções, em algum momento, vai trair o meu resultado. Os pensamentos ficam divididos quando eu estou disfuncional e comportamentos, muitas vezes, também. Eu quero dizer algo, mas o meu comportamento está dizendo outro. A pessoa fica cortada diante do processo. E aqui, eu sempre tenho tentado trazer para eles o seguinte, não é o evento que permanece ativo, é a forma como está organizado dentro de você. E eu preciso compreender como essa notificação interna ela está. Que a partir desse painel mental, eu consigo ter mais habilidade, é o que a gente chama da alta performance. A pessoa que tem alta performance, ela tem a capacidade e a clareza de ver resultados mais rápidos. Ela não se perde no processo. É aquele indivíduo que conseguiu correr 9 anos, fez o treino de 9 anos, para 9 segundos segurar a medalha de ouro. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter clareza. E, principalmente, neutralizar gatilhos que impedem de segurar nas mãos o que eu preciso. A neuroplasticidade, ou seja, como que essa mudança, a gente vai psicoeducando essas pessoas a desenvolver isso no projeto, na mentoria da reprogramação mental. Elas precisam entender que significa que as conexões neurais, elas podem ser reorganizadas durante todo um processo de vida, independente da idade que você começou, de 0 a 100 anos, você pode readaptar. Quem que participa desse processo? A amígdala, eu preciso entender, mapear quais são os lugares inseguros e seguros que eu estou. Isso, geralmente, a pessoa que traz traumas complexos, ou traumas maiores ou repetitivos, essa pessoa ela sempre está em estado de alerta. E uma liderança de alta complexidade, eu percebo, como eu tive a possibilidade de fazer a formação de inteligência dentro do Exército Brasileiro, como essas pessoas elas ficam o tempo inteiro sobressaltas. Elas ficam em estado de alerta na maior parte do tempo.
O hipocampo, para ele registrar essas memórias, geralmente a liderança que tem essa amígdala sobressaltada, o hipocampo também tem memórias, o registro de memórias inadaptadas, e isso gera uma disfuncionalidade na leitura do ambiente. Quando a amígdala e o hipocampo eles estão regular, a minha questão do córtex pré-frontal, na tomada de decisão, ela é mais ágil. É isso que me leva à alta performance. Resultados reais. Eu sustento na mão aquilo que eu estou dizendo. Quando essa correlação não está clara, ou seja, sempre tem um incômodo de perceber o ambiente, as memórias não estão adaptadas, as minhas redes neurais também não ficam adaptadas ao meu favor na construção desse resultado que eu desejo. Então, a mudança ela não acontece porque alguém decide. Eu quero mudar, eu vou mudar esse contexto. Ela só acontece quando novas experiências conseguem reorganizar essa rede neural. E é a proposta que eu trago na minha formação de mentoria. Como fazer essa experiência acontecer? Como trazer isso ao meu favor? E aí é onde entra o EMDR, que é reorganizar essas memórias. Eu dessensibilizo, a gente vai explicando essa dessensibilização, né? Essa neutralização diante dos fatos que foram já lidos até aqui, há um reprocessamento, uma nova releitura do processo, integrar novas memórias, por isso a neuroplasticidade ela é muito importante no processo. Tem alguns exercícios que eu trabalho da programação neurolinguística, que é como eu posso maximizar esse cérebro, levar cenários que eu nunca assisti antes, para que eu possa voltar aqui e ter essa contraposição do que eu posso criar, ou seja, co-criar, e ter essa postura que não me deixa construir, entender aonde gera gatilhos dentro desse indivíduo, e que impede essa pessoa de construir resultados, sendo que ela pode visualizar. Porque muitas vezes a pessoa traumatizada e sobressaltada, ela tem uma dificuldade muito grande de visualizar cenários futuros. Ela não consegue. Ela fica presa a padrões ali que é entregue para elas. Então, geralmente, eu vejo muito isso quando eu estou atendendo analistas e técnicos. Eles estão presos naquela condição. É como se o cérebro não fosse, realmente não é, treinado para maximizar resultados maiores. Tem um contexto interessante sobre isso aí. Então, a integração de novas memórias, ela reduz essa ativação emocional, ou seja, eu consigo neutralizar isso, compreender o significado disso e ter aí uma reconciliação de uma nova adaptação. Então, o MDR ele possui essa fundamentação científica brilhante para facilitar esse processo adaptativo, e essa integração ela ocorre reduzindo o sofrimento emocional e muitas vezes lideranças de alta performance, a gente trabalha muito a flexibilidade emocional e a habilidade política. Geralmente, esses líderes de maior função, eles precisam ter essa adaptação ao maior que consegue enxergar, o macro, e entender o micro. Quando isso gera uma bagunça interna, esse córtex pré-frontal ele fica reduzido, então ele fica vulnerável. Liderança de alta complexidade, ele tem que ter muito afiado esse poder da complexidade, da clareza, da pontualidade, né? E ter esses registros unificados em si, porque senão ele vai se perder. E como a gente vê, eu vi a doutora falando sobre a questão racial e me lembrei muito de uma juíza que eu atendi, que ela trazia muito essa questão da melhorar a questão da liderança dela com a equipe, e ela era uma mulher branca. E ela entrou em colapso porque ela vinha de uma família de negros. E foi bem interessante ter que trabalhar essa nova adaptação dela, a liderança que ela carregava e ela ressignificar essa questão da cor. Então, tem alguns percursos internos nessas lideranças que, quando eles não estão organizados, eles perdem produtividade. Eles se perdem nas questões internas mesmo, né? Então, o cérebro, ele deixa de reagir como se o passado ainda estivesse acontecendo. Então, reorganizar essas memórias é uma etapa somente do processo até aqui. Porque as mudanças, elas precisam acontecer dentro de um painel de soma de várias partes, que é a neurociência, o EMDR, a psicologia positiva, a regulação emocional, a construção da própria identidade clara,
sendo ali os pontos positivos e negativos e a melhorar. Isso tem que estar muito claro para a liderança de alta performance. E a própria mudança comportamental. Como eu estou vendo essa mudança acontecer diante dos registros que eu consigo ali catalogar internamente. Então, a reprogramação mental, ela busca organizar todo esse painel integrado e dialogar cada vez mais com a MDR, que sustenta essa mudança de memórias. As mudanças profundas nesse processo, elas exigem integração sempre entre o cérebro, a emoção, e aqui vai um ponto-alvo, o significado. Quando eu não consigo fazer essa correlação entre cérebro e o significado, a minha ação, ela fica cortada. Ou não é uma ação, às vezes aí vem uma grande leitura de lideranças que a gente acompanha, tem uma projeção de si que não é aquilo tudo que se promove. Então, há uma ação incoerente diante do que se fala. Eu projeto algo, mas eu não sou tudo isso. E, às vezes, eu acredito nessa ilusão, que eu seja tudo isso e não é. Então, há uma projeção daquilo que não é. Então, quanto mais eu vou fazendo essa radiografia interna, catalogando essa biografia, tanto pessoal quanto profissional, porque somos seres únicos, então, essa melhoria constante do pessoal como profissional, isso vai ajustando essa clareza no final do processo. Quando não, ou eles vão disparar para problemas de saúde, psicossomatizar, ou vem transtornos mentais associados, como a gente vê também. Então, cada vez mais que eu tenho essa capacidade de fazer essa integração do cérebro, emoção, significado e ação, é lindo de se ver. Porque eu começo a reconhecer e me ver. Eu não projeto algo que eu não sou. Eu projeto aquilo que eu carrego de verdade, com as minhas limitações, e é fácil, porque a liderança maior, quando ela chega em certa condição, é como se ela carregasse uma crença, a maioria deles. Eu não posso errar. Eu não tenho o direito de errar. Bem, e isso, quando eu tenho esse movimento interno, eu não posso aprender. Se eu não posso errar, então eu começo a coexistir numa percepção que não é adequada. Então, quanto mais eu tenho essa sensibilidade, isso é de líderes sensíveis, de perceber, eu estou num processo de mudança, de alterações de padrão, vou continuar até morrer, porque somos seres evolutivos, eu vou melhorar como ser humano. E aí vem também aqui algo que eu gosto de dizer, porque eu estou no meu 3º ano de filosofia, estou apaixonada pelo que eu estou vivendo. Quanto mais eu construo virtudes associadas a esse padrão interno, mais fácil eu tenho de liderar e chegar a resultados sustentáveis. Quando não há esse comprometimento de entender como o meu cérebro funciona, as emoções que eu venho trazendo diante disso, e o significado real, não é um significado de alta projeção, a minha ação sai coerente. Eu consigo ter resultados, que eu sustento. Quando não, a pessoa pode até chegar em altos picos de liderança, mas ela vai cair. Não é porque ela quer, porque existe uns estados de ego interno que vai fazer com que derrube o processo. Então, eu preciso mapear sempre quais são os amigos aqui, quais são os inimigos que moram aqui dentro também, o que eu trago dessa família de origem, ou seja, eu preciso entender essa relação macro que eu estou existindo e neutralizar alguns padrões. E aqui eu gosto de trazer o seguinte, eu não gosto de pular etapas quando nós estamos nesse processo. Por quê? Tem algo dentro desse processo de autodesenvolvimento, fiz todas as formações, coach, PNL, tudo aderente a isso, enneagrama, e tinha algo que me incomodava muito em líderes que assistiam pessoas assim, que é elas colocarem metas agressivas e não entender o lado do trauma. Isso me gerava uma inquietude muito grande, porque assim, não é todo mundo que vai conseguir. Não é todo mundo que está preparado para conseguir resultados ou medalha de ouro. E às vezes, se a pessoa chegar ali na medalha de prata, já está bom demais. Ou se chegar próximo a ganhar, está tudo certo também. Então, essa correlação foi algo que me intrigava muito quando eu comecei a mergulhar nesses processos de autodesenvolvimento. Porque se vende muito na ideia comercial de que todos vão conseguir, todos não vão conseguir. E eu preciso desmistificar isso. Alguns vão conseguir, outros vão realmente ascender, outros não. Então, é o modelo, é o processo interno que cada um tem.
Então, esse sofrimento, e vira um sofrimento ativo, quando eu coloco na meta de ser algo para conquistar nas mãos esse resultado, e ele não vir, isso gera um sofrimento gigantesco. E muitas vezes já percebi que a pessoa ela começa a sair desse processo e criar uma farsa, e não é sustentável. E aí os gatilhos continuam presentes, o que era para ser bom não fica bom, porque eu começo a mostrar algo que não sou, vem as recaídas constantes, e aí onde as pessoas vão para outros movimentos, drogas, prostituição, comer em excesso, etc., e a mudança ela torna instável. Então, esse aqui é um ponto delicado, que quando eu estou tratando liderança, geralmente a turma está nesse movimento aqui, de acreditar que vão conquistar, e o movimento de crenças que estão levando eles para essa situação, e muitas vezes estão instáveis internamente. Não conseguem aí atender esse resultado que é esperado. Porque o significado, o fortalecimento de recursos, ele é baixo. E esses recursos baixos, eles geram um bem-estar. É como se eu falo para todo mundo que está tudo bem, que eu estou atingindo os resultados, mas não está. Ele está perdido em si. E gera um isolamento, né? Essas memórias traumáticas não tratadas para gerar o resultado sustentável, ele gera um adoecimento, as memórias ficam cada vez mais associativas dentro de si, trazendo um resultado que não é suficiente, e as mudanças duradouras, que é o esperado, eles não acontecem. Então, muitas vezes, quando o líder vem, a pessoa que está na subida da liderança, ou está na crescente, ou o empresário, que sai da área operacional e começa a ganhar dinheiro e não tem fortalecimento interno para sustentar tudo aquilo, como um caso que eu atendi há 2 semanas atrás, de uma pessoa do agro, que conseguiu montar um negócio muito interessante, e, num surto, ele vendeu a empresa 60% a menos do esperado. E a família desesperou com aquilo, com certeza. E aí, na investigação que eu tive com ele dizia o seguinte, eu não consegui lidar com os funcionários, eu estava muito mal comigo mesmo, eu não conseguia colocar limites, eu preferi vender. Era consciente para mim a venda, e assim, perderam muito dinheiro nessa negociação, porque não conseguiram ajustar isso internamente. Então, muitas pessoas vivem isso aí fora, por não conseguirem, né, esse ajuste interno. Não fortalecemos uma estrutura enquanto a base permanece fragilizada. Base fragilizada é resultado meia boca, a coisa não vai. Por isso, quanto mais eu psicoeduco essas pessoas para dizerem, não tem problema você ter problemas, não tem problema você trazer bagagens que não são suas, desde que você reconheça. Não tem problema você não ter certas habilidades, mesmo você tendo tal título. Eu posso assumir isso e continuar sendo quem eu sou. Isso gera estrutura, isso gera condicionamento de melhoria, isso gera padrão de mudanças, mas quando eu não reconheço esse perfil interno, essa autoprojeção, por isso que precisamos reprogramar algo que está programado, ou seja, esses vieses de percepções inadequados, ele fragiliza. Quanto mais eu tenho essa competência, e é uma leitura que eu faço em mim constantemente, porque eu estou lidando com esse processo, então, aceitar as deficiências, elas são muito proativas. Aceitar o que eu não consigo ser ainda é muito proativo. É mais fortalecedor que o próprio resultado, né? Na caminhada, no processo em si. Por isso que a proposta até aqui é respeitar a sequência natural da mudança. Então, eu tenho líderes que estão comigo há 10 anos, que estão num processo bacana. Eu tenho líderes que estão comigo há 1 ano e que é resposta de 1 ano em 10. Não existe isso. Eu preciso respeitar esse processo. E quando esse indivíduo entendeu isso, ele é sustentável. Quando ele não entendeu, ele fica nesse viés que eu apresentei para vocês, que eu fico atrás das minhas ilusões, das percepções erradas, querendo ter resultados que não são sustentáveis. Então, como que isso acontece? Como que é a reprogramação? Como é que é o passo a passo que eu auxilio essas lideranças nesse movimento da mentoria? Primeiro, eu preciso entender quais são as experiências erradas que elas sempre voltam.
catalogar isso. Bruna, só para te orientar, só tem mais 5 minutos, que seriam os da pergunta, pra você poder fechar. A Tá gente se... certo. Nossa, eu me empolguei, porque eu adoro falar sobre esse tema. Então, quando há esse registro inadequado da emoção, da memória, da crença, e eles conseguem catalogar isso, existem protocolos para que cheguem nesse movimento, após isso, o resultado, ele é uma nova interpretação de quem eu sou verdadeiramente, ou seja, eu consigo ver a minha identidade. Essa nova resposta emocional, ela me gera um novo comportamento que me gera um resultado aqui sustentável. E para finalizar aqui essa proposta de trabalho, quais foram aqui os objetivos que eu trilhei para fecharmos esse bate-papo nosso aqui? Como que eu vou auxiliar essas pessoas? Né? Quais são os objetivos que elas vão viver nessa experiência? Primeiro, compreender como o cérebro funciona, e aí trazer protocolos que atendam essa expectativa. Quais são os padrões automáticos que essa pessoa está vivendo? Quais são as crenças limitantes ligadas a esse padrão automático? Compreender a influência desse trauma, que é aquilo que às vezes eu não consigo dar nomes, mas eu sei que existe um incômodo que eu não sei lidar também. Fortalecer essa regulação emocional, eu posso me regular diante de coisas que eu não consigo resolver. Desenvolver sempre o processo de consciência, que é essa fidelidade à sua identidade. Consolidar novos comportamentos e, por fim, construir mudanças sustentáveis. Então, essa aí é a nossa mensagem de apresentação, né, que o cérebro ele pode aprender, o trauma organiza respostas, o MDR ele favorece o reprocessamento, a neuroplasticidade permite novas conexões, por isso que tem que dar o comando, o prompt certo para o cérebro, a psicologia ela fortalece o recurso e a consciência sustenta escolhas. Meu muito obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos, Bruna. Gente, se tiver alguma pergunta, a gente tem 2 minutinhos só para. E, Bruna, o pessoal está pedindo depois se você puder disponibilizar os slides, porque ficou só um painel, né, com a apresentação, e aí sempre, todo mundo aqui muito antenado, querendo saber sobre o tema, um tema importantíssimo. E aí, se depois você puder passar, Com né? certeza. Depois dá uma olhadinha no chat aí, deixa os seus contatos para aprofundar mais aí nesse tema que é tão pertinente, né? Para todos nós que somos líderes, né? Na realidade, a Bruna traz uma alta performance para grandes líderes, mas todos nós temos dentro de nós líderes, né? E aí, eu acho que o livro dela vem para trazer aí possibilidades para todos nós na prática clínica, no viés familiar, de casal, com pais, enfim, né? Podemos adaptar aí essa prática linda que a Bruna nos presenteou aqui nessa parte da manhã.